Oi pessoal, tudo bom? Tudo ótimo. Vocês sabem o que quer dizer o projeto Open Glasses? Um óculos que pode ir aberto. Vamos lá, a gente está no caminho. É mais ou menos essa ideia. O que é o Open Glass? O Open Glass é um projeto que eu criei, né? Eu estava com o pensamento de criar algum tipo de protótipo, alguma coisa, utilizando Arduino. Aí veio na minha cabeça, eu vou criar um robô, eu vou criar um drone, eu vou criar um automatizador para me fazer minha cerveja, né? Igual existem vários projetos. Aí eu peguei e tive o raciocínio de criar, na verdade, um projeto focado em ajudar outras pessoas. Pô, Leonardo, mas você vai criar um projeto para ajudar outras pessoas? É, vou criar um projeto para ajudar outras pessoas. Então eu expus a minha ideia para algumas pessoas, conversei com elas, e elas falaram, nossa, você vai ganhar muito dinheiro com esse projeto. Só que, na minha mente, o dinheiro faz parte do ciclo de conhecimento que você adquire, que você aplica em determinadas áreas e ele vem naturalmente. Então, se você persevera, né, dinheiro somente, você não tem dinheiro tão fácil, o dinheiro não vem, você tem que fazer outras coisas para que ele venha, você tem que estar primeiro em paz consigo mesmo, né? Então, eu na área de tecnologia tive a ideia de auxiliar outras pessoas. E o projeto Open Glass ele veio com o intuito de ajudar pessoas que são deficientes visuais, que não enxergam nada praticamente no seu ambiente, né? Elas são pessoas completamente cegas mesmo, ou que possuem algum tipo de deficiência visual que façam que elas usem aquela bengalinha. Aí algumas pessoas também, novamente, tentando me desmotivar, me batendo lá de chicote, falaram: por que você não faz isso na bengala da pessoa com deficiência visual e coloca um sensor? Porque eu falei, olha, porque o principal fato dela ser diferente é o motivo dela utilizar uma bengala, né, para ela poder se guiar. Então aquilo ali é um processo que faz parte da vida dela. E a ideia de você livrar ela daquele peso, aquele fardo, digamos assim, era dar uma automatização para algo que ela já usa, um óculos. Ela já usa um óculos. Geralmente a pessoa tem deficiência visual já utiliza um óculos por questão de estética, geralmente, para poder estar, digamos, tendo uma aparência, digamos assim, normal em relação às outras pessoas que acabam sugerindo, porque ela não sabe como seria, né? Então o Open Glass veio com essa ideia. Era um projeto que eu criei, até então um projeto que está nascendo, um projeto que ainda está começando a crescer. E esse projeto, o intuito dele é justamente esse, é você dar uma autonomia de vida para aquela pessoa. E essa primeira versão que eu desenvolvi, ela é uma primeira versão que possui nada mais nada menos que 3 sensores diferentes. Ela tem 3 sensores onde eu pego obstáculos à minha direita, esquerda de vocês, obstáculo à minha esquerda, direita de vocês, e um obstáculo central para com o chão e a sua parte da frente. Então, se eu tenho um obstáculo na minha frente, eu sei que aquele obstáculo está na frente. Se eu tenho um obstáculo à minha esquerda, eu sei que ele está à esquerda, e se eu tenho à direita, eu sei que ele está à direita. Então, se você se colocar na pessoa que tem uma deficiência visual e tentar mentalizar, o que é o mentalizar? Imagina você fechando seus olhos e ficando com os olhos fechados durante 15 minutos. Todos os seus outros sentidos tendem a aguçar. Tato, olfato e audição, correto? Eu acho que todo mundo já teve esse tipo de sensibilidade. Então você imagina uma pessoa que não tem a visão realmente há vários anos ou desde quando nasceu. Essa pessoa ela não tem esse tipo de sensibilidade, porém ela tem os outros sentidos aguçados. E como o Open Glass funciona? Ele funciona com alguns dispositivos que eu coloquei nele e auxilia nesse processo de identificação de todos esses obstáculos, entre aspas. Qual que é o meu próximo slide? É isso. O próximo slide é tudo preto. É o que uma pessoa que tem deficiência visual enxerga. Nada. Então, se a gente se coloca no lugar dela e pensa, por que desenvolver um projeto para ajudar outras pessoas? Porque não é o que o mundo precisa hoje em dia? O mundo precisa, talvez, de tantos drones iguais, né? Eu crio um drone rosa, eu crio um drone azul, um drone vermelho, um drone que dá tiro nos outros, né? Bom, acho que a gente pode criar coisas e tornar essas coisas possíveis para outras pessoas.
Então eu criei um projeto chamado Open Glass, onde o próprio nome já diz, que a ideia é ser um hardware e software livre. Então o projeto ele tende a crescer, eu espero que ele cresça, espero contagiar, tocar o coração de cada um de vocês, porque se a gente conseguir juntos desenvolver um projeto como esse, a nível código, hardware, sugestão de dicas de como melhorar ele e como tornar ele melhor, outras pessoas vão ter acesso. Então é uma questão de tempo para que pessoas realmente que precisem do óculos utilizem o óculos, correto? A ideia do Open Glass é essa: auxiliar deficientes visuais, dar mobilidade em ambientes externos e internos e externos. Hoje essa versão que eu trouxe a versão física mesmo, para a gente poder ver. Não é um projeto que eu idealizei, eu tenho algo que funciona, né? É diferente você pensar em alguma coisa e você ter alguma coisa palpável. Então nós temos um projeto que funciona completamente, digamos, simplificado, uma versão protótipo. A gente não tem nada bonitinho, mas tendem as coisas a estarem no seu lugar com o tempo. Eu pensei no primeiro item: vamos dar mobilidade para o ambiente interno. O que é mobilidade para o ambiente interno? A pessoa conseguir se locomover em ambientes externos, como uma faculdade, um shopping, um banco, a sua casa, o seu prédio onde ele mora, para que ele consiga, nessa mínima possibilidade, ter certeza que onde ela está indo ela não tem obstáculo. Então eu vou citar um pouquinho sobre cada item e como funciona cada funcionalidade. O hardware. Ele utiliza um Arduino, modelo Leonardo, por coincidência, que é meu nome bonito, mas eu comprei o Arduino Leonardo porque ele já vem integrado o chip da comunicação serial da porta dele, já no chip principal. Então a gente elimina uma etapa ali que teria e poderia dar problemas com outras versões. Ele tem 3 sensores ultrassônicos, ele possui 2 bips de som, os cabos de Arduino macho fêmea padrão, de você ligar nos plugs todos, os quais eu fiz algumas soldas, e ele tem um motor de vibração de celular, que é muito pequenininho mesmo, que eu centralizei ele na parte central. Leonardo, para que você colocou esse motor de vibração? Então vamos começar pelo lado esquerdo do óculos. Eu tenho um sensor que me pega um ângulo aproximado de uns 35, 45 graus por esse lado, talvez um pouco mais, um pouco menos, devido à versão do sensor. Eu tenho do lado direito um outro sensor idêntico e eu tenho no meio um outro sensor idêntico. Quando esse sensor do meu lado esquerdo, detecta um obstáculo à minha frente deste lado, ele calcula a distância desse objeto para com a minha cabeça, que é digamos, o item de referência. Então ele calcula, eu tenho 120 centímetros de distância, porque eu configurei ele para a versão interna e no ambiente interno. Então se eu tenho 1,20 m de distância, esse bip desse ouvido que fica aqui localizado do lado esquerdo, emite um tipo de bip mais suave. E não é um bip, só um bip, é como se fosse um processo de identificação sonora, como um morcego exerce, por exemplo. Ele emite um ultrassom, ele bate no obstáculo, volta e ele tem a distância exata daquele ultrassom. Quanto mais próximo está, mais perto está. Quanto mais distante está, mais distante está. Então o código ativa o ultrassom, ele envia esse sinal, recebe de volta e nós fazemos o cálculo dividido por 2, porque é a distância de ida e volta, e ele tem o número exato da distância. São sensores extremamente precisos para o seu valor. Eu comprei por menos de R$10 cada sensor desse, o que torna o óculos completamente viável. São 3 sensores, então se eu pedisse da China com prazo, eu talvez compraria 10 por R$50, talvez até menos. O do lado direito exerce a mesma funcionalidade do lado esquerdo, e o meu central, ele calcula a altura do meu ponto do óculos para com o chão e obstáculos na minha frente. Por que ele faz isso? Porque ele calcula uma média de distância. Ele pega essa distância que existe, armazena em uma variável dentro do próprio Arduino, guarda esse valor lá dentro e fala: a sua distância padrão é 1,80 m. Isso ocorre durante 10 segundos nessa primeira versão, que é o momento que eu ligo
o óculos. Quando eu ligo o óculos, ele vibra durante 10 segundos, deixando claro que estou nesse momento realizando o cálculo. E quando passa 10 segundos, tudo é silenciado, para de vibração, para qualquer sinal sonoro, caso não tenha nenhum obstáculo. E ele armazena essa informação para que, caso eu esteja usando o óculos e vire para esse lado, ele já vai me encontrar esse obstáculo que é uma mesa. Aí eu respondo uma pergunta para vocês: por que eu não coloquei isso no pé, né? No sapato da pessoa, alguma coisa? Porque se a mesa fosse vazada, eu não pegaria esse obstáculo. Se fosse talvez um portão, alguma coisa, ele não pegaria. E quando você faz o cálculo exatamente assim, no ângulo de mais ou menos uns 65 graus, a gente consegue pegar e calcular os obstáculos que estão todos nessa referência. Então eu posso ter um obstáculo para dentro do chão, um degrau, alguma coisa assim, quanto um degrau para cima, porque o meu cálculo ele faz mais 5 centímetros ou menos 5 centímetros, então ele faz essa comparação na variável. Feito esse processo, você consegue ter as referências e os números básicos para o óculos. Até então muito simples, né? Se a gente for falar assim, realmente muito simples. Então o software é todo o linguagem padrão do Arduino, que é baseado em C, C++. Todo mundo aqui é da área de TI, desenvolvimento, software? Não? Alguém aqui é da área de humanas, tá? Assim, coisa mais light? Filosofia? Alguém? Arquitetura? Tem alguém aqui que é, por exemplo, da área de medicina, alguma coisa? Não? Tranquilo? Tá? Beleza, ótimo. Então, a linguagem padrão é Arduino, baseada em C e C++. Pô, Leonardo, então eu tenho que ser um programador para poder saber fazer, manipular alguma coisa Arduino? Não, você não tem que ser um programador para saber manipular e utilizar Arduino. Você tem que ser uma pessoa que tenha um pouquinho de vontade de fazer aquilo. A linguagem é muito simples, C é a linguagem mais simples que tem. Por que ela é mais simples que tem? Porque ela é muito poderosa e ao mesmo tempo ela é muito específica com as suas funções. O que você cria é muito simplificado, não tem muita firula, você não tem que ficar criando N instâncias de coisas para poder começar a desenvolver. Com notas você desenvolve. Simples assim. Então, trabalhando nesse raciocínio todo, o que nós tivemos? Eu falo assim, sou eu, o óculos, tá? O óculos, eu. Tem também as minhas cachorras, que fica lá me ajudando, psicologicamente. Nós temos esse primeiro resultado, que é um óculos completamente bizarro, né? Mas ele é muito mais bonitinho pessoalmente, tá? Eu posso dizer isso. Então nós temos os sensores que eu falei para vocês da esquerda, os sensores da direita. Então vamos virar, né, a imagem. Nós temos da esquerda, da direita e o sensor central junto com o motor de vibração. Poxa, Leonardo, mas você tem um monte de cabo, um monte de coisa esquisita aí pendurada. Aparentemente é. Só que é porque quando você está fazendo um protótipo, você tem que ter uma flexibilidade de corrigir alguma coisa que você está ligando errado. Então você precisa de um fio um pouquinho maior, você precisa ter uma flexibilidade de desligar daqui para ligar do outro lado, você tem que ter uma flexibilidade de desligar os sensores para testar só um lado. Então é muito natural ter muitos fios, mas isso tende a diminuir utilizando cabos flats pequenininhos para poder resolver esse problema. Esse eu chamo de protótipo versão 0.1, tá? Porque é realmente o protótipo 0.1. Essa aqui é a vista lateral dele, que ficou um pouquinho maior, só para vocês verem que nós temos os bips. Esse bip não é colocado dentro do ouvido, tá? Ele é só para ficar aqui do lado de fora mesmo, aqui, como se fosse a continuação da perna do óculos. Na versão, lógico, se eu conseguir, nós conseguimos todos juntos, nós temos que incluir como nós, né, nessa tarefa do mundo open source. Se nós conseguimos criar algo um pouco mais compacto, que é possível, porque isso aqui a gente consegue reduzir, a bateria que está aqui a gente consegue reduzir, e os sensores, já existem sensores bem menores do que esse, que fazem a mesma funcionalidade, e criarmos tudo isso num plástico injetado, ainda bem que nós temos a nossa linha de arquitetura para fazer isso no AutoCAD, a gente vai conseguir, já estou te colocando bem, aí você vê que o negócio é sério. Aí, a gente vai conseguir fazer o quê? Reduzir os componentes e ao mesmo tempo ter tudo isso de uma forma simplificada. E lógico, criando um projeto de plástico injetado, a gente manda para qualquer lugar e em qualquer lugar consegue criar aquele molde de plástico injetado para a gente encaixar os componentes.
Essa versão do Arduino tende a ser substituída, porque existe o Arduino Nano, que é a minha ideia, utilizar o Arduino Nano, porque ele é mais compacto. O sensor que eu penso na versão 2 é justamente o Arduino Nano, e aquele tipo de sensor ali. Aquele sensor ali, infelizmente, só importado, a gente não acha ele no Brasil, você não consegue comprar aqui no Brasil, não encontrei daquele ali. É o EZ1, o modelo daquele sensor. E é um sensor que aceita você calcular a distância de até 6 metros. Então você imagina isso num ambiente aberto, a pessoa andando na rua. 6 metros é uma distância excelente, eu sei tudo o que está acontecendo 6 metros. Eu posso olhar para lá, eu posso olhar para cá. Se eu não tenho nada, eu sei que o meu caminho está livre. E lógico, através da programação, a gente faz o próprio óculos se comportar de formas intermediárias, né? O que são formas intermediárias? Opa, esse tipo de obstáculo, ele está a 5,50, porque o tipo de som está entre 6 e 5. Aí quanto mais perto chega, mais próximo daquela realidade você fica, né? Então a versão 2.0, ela tende a ter esses tipos de componentes. Eu pretendo conseguir integrar deslocamento por GPS e auxílio do Google Maps na versão 2.0, isso é um sonho, né, mais futuro. E registrar as localizações por setup. Eu posso ter lá o setup de 1, 2, 3, 4, 5 regiões. Como é que funcionaria? Através do módulo de GPS e o módulo GPRS, que eu esqueci aqui, desculpa, junto com o Google Maps. Vocês conhecem a função do Google Maps de traçar rota de carro? Ah, eu quero ir para tal lugar, traçar rota. Já viram que tem a opção do a pé? Aquela opção a pé é a versão que eu quero chamar da API. Eu quero chamar a API, calcule a rota para mim através do modelo a pé. Porque geralmente uma pessoa cega não vai estar dirigindo o carro, vai estar com alguém. Mas isso pode acontecer no futuro, né? Vamos pensar positivo. Mas se ela está a pé, ela pode registrar a localização dela. A gente pode informar a precisão daquela localização que ela está gerenciando naquele momento. E ela pode apertar o botão e gravar, por exemplo, a opção 1 como a casa dela. Aqui é minha casa. Aí ele vai registrar a localização exata da casa dela. Agora eu estou no supermercado, vou registrar o supermercado, registrei o supermercado. Agora eu estou na farmácia, registrei a farmácia. Agora eu estou, por exemplo, no banco, registrei o banco. Estou no hospital, registrei o hospital. Então ela tem 5 itens de importância extrema que ela registrou. E ela pode, através desse registro, chamar eles em determinados momentos. Ela está, por exemplo, no banco, casa. Aí a casa vai fazer o quê? Vai guiar ela até a casa, não falando vira à esquerda, vira à direita, mas com extremos informações sensoriais, através de som ou através de vibração, para guiar ela de vir à direita. Aí ela vai virar à direita e o óculos, ao mesmo tempo, está detectando qualquer tipo de obstáculo no meio do caminho. Então, se ela tem um problema de uma árvore no meio do caminho, ela vai saber. Se ela tem um desnível na rua, ele vai saber, porque ele vai conseguir ajudar ele. Então é muito simples e direto ao mesmo tempo essa versão futura que eu pretendo. Qual que é a minha ideia aqui hoje? A minha ideia aqui hoje é montar um grupo para desenvolvimento, pessoas que estiverem aí completamente a fim de participar, de querer ajudar a desenvolver o código. A gente vai criar algo no Git para poder subir esse código, deixar um projeto open source ou até mesmo no SourceForge, tanto faz, a gente procura a melhor opção para que a gente mantenha o código lá. Mas precisa ter um Arduino? Não, você não precisa ter um Arduino, você pode fazer a versão online lá do Arduino lá, que tem um emulador online, então você pode fazer todo o código, desenvolver e testar na versão online. Não sei como se comportaria no mundo real. Definir um protótipo final, que seria hardware e software. O que é hardware? Inclua-se hardware, o projeto que a nossa amiga vai fazer de arquitetura para desenhar o óculos, que é a parte física. Você de qual? As duas pessoas exatas no momento exato. A gente não encontra isso todo dia. Tá vendo como isso aqui é uma coisa meio sobrenatural? Isso aqui chama-se ajudar pessoas. Então o que ocorreu aqui agora foi sobrenatural. Nossa amiga de design gráfico de arquitetura. Entendeu? Ela pega os números, os milímetros, centímetros e você faz aquilo ficar bonito. Mas vocês podem fazer juntas, tá? Foi uma sugestão. Isso foi só uma sugestão. Ótimo, perfeito. Falou tudo que a gente precisava.
testar essa versão, não precisa ser a versão linda, maravilhosa, mas já testar uma versão do protótipo em pessoas que possuam algum tipo de deficiência visual. Infelizmente hoje nosso amigo Davi, que ia dar uma palestra, ele é deficiente visual pela manhã, ele não pôde comparecer, por ele ser do software livre, eu queria encaixar no projeto, mas ele não pôde vir, então eu não pude também utilizar esse primeiro protótipo com ele. Seria mais ou menos assim, algo real, com uma pessoa real com uma deficiência, porque é meio diferente você ir lá e falar para a pessoa, olha, por favor, vamos testar o óculos, a pessoa não te conhece, né? Pode gerar um atrito, mas isso é um processo futuro depois que a versão, digamos, linda, maravilhosa, né? Estiver aí pronta para a gente poder trabalhar. Aí o que eu vou deixar com vocês agora? Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Eu quero que vocês anotem o meu e-mail para a gente poder trocar um e-mail, montar um grupo depois. Porque através do e-mail a gente vai conseguir centralizar essas pessoas que querem ajudar. Eu ainda não criei nada online referente ao projeto, fiz só algumas dicas, enviei algumas informações para as pessoas conhecerem. Todo mundo que mandar um e-mail, eu vou centralizar todos no grupo para a gente poder se conhecer e agendar reuniões online, ou só num grupo mesmo de uma lista. Quando quem puder ajudar a gente. Alguém tem alguma dúvida em relação ao projeto, algo assim? Eu vou mostrar para vocês também o código, tá? Para vocês conhecerem, por favor. Você está focando quem especificamente? Crianças, adultos, pessoas... A primeira versão, ela é para pessoas adultas, entre aspas. Por quê? Porque nós podemos criar um protótipo que aceite ajuste de haste, entendeu? Então assim, se a gente criar algo que aceite o ajuste de hastes e tudo mais, nós vamos conseguir fazer com que ele se torne adaptável para qualquer tipo de idade. Desde uma criança ali de 2, 3 anos até um adulto mesmo, já formado, né, na sua, digamos assim, tamanho real, né? Os bips, por exemplo, se tem um obstáculo do lado direito, o bip do lado direito vai certo. do lado esquerdo e do lado esquerdo. Certo. O vibrador aqui é no centro. Obstáculos dianteiros na sua frente e cálculo de obstáculo, relevo, por exemplo, meio-fio, uma escada, ele faz a vibração também quando ele detecta esse tipo de obstáculo. Agora uma pergunta assim, talvez uma questão mais de usabilidade. Dependendo do jeito que vibra, pode incomodar. Mas é muito suave. É bem suave. Porque você pode programar a intensidade da vibração de acordo com a potência que você quer que o Arduino exerça em volts naquela saída. Então se você coloca um pouco menos, ele vibra mais suave, então assim, incomoda muito menos. Eu pensei nisso, inclusive a primeira vez eu botei para vibrar demais, eu mesmo falei, não tá certo. Eu não vou usar essa porra, aí eu fui e fiz de novo o código, eu coloquei e falei, agora ficou bom. Então assim, é natural você fazer esses testes assim, e eu fiz muito esses testes, eu coloquei venda mesmo, entendeu? Peguei outras pessoas, coloquei venda nelas e coloquei e falei, agora você anda pela minha casa, a pessoa conseguiu andar pela casa, entendeu? E identificar os obstáculos. Ela conseguiu chegar no obstáculo na frente dela e ela pegar e fazer assim. E só ter certeza que já estava com a parede ali, entendeu? Então assim, a pessoa, mesmo que não tenha deficiência visual, com sentidos um pouco menos aguçados, ela teve condição de chegar assim e pegar e falar assim, tem uma parede, botar a mão na quina certinha, sabe? E a pessoa pegar e passar. E o mais legal é você estar indo em direção a uma porta, por exemplo, porque a porta tem um portal. Então aquilo ali é uma loucura se você for pensar em nível de sensor. Então às vezes você está indo para o rumo da porta, aí você começa a pegar o sensor daqui, ó, e aqui nada. Aí você pega e fala, opa, acho que eu estou perto da porta, porque você também acaba que grava um mapa mental do ambiente. Aí você começa a virar assim, aí aqui começa a pitar e no meio nada. Então você sabe que na sua frente o caminho está livre, você continua reto, entendeu? Porque você consegue criar uma imagem tridimensional do uma ambiente. porta, às vezes, na hora que você passa bem na porta mesmo, os dois aqui. Exatamente, só que você consegue perceber isso. É uma coisa fora do normal, é muito interessante. Deixa eu abrir para vocês o código. Todo mundo aqui, não, né? Já perguntei. Já programaram em Arduino alguma vez? Não. O código aqui está numa versão bem simplificada. Tá? O que é simplificado? Eu não criei funções, eu não criei nada desse tipo para que a gente entenda passo a passo o que é que ocorre. Tá? Ótimo, vamos poder abrir lá. Em questão de você conseguir
com esse sensor, eu aluno que vem para carro, fiz um carrinho que... Tá vendo? É isso que eu falei que eu não queria fazer. Eu não queria fazer um carrinho. Eu queria ajudar pessoas. Aí eu utilizei ele. Não estou desmerecendo o seu carrinho. Não, só para nível de primeiro contato com a dele. E em questão de degrau, tiver um degrau ou um buraco, para identificar, porque ele vai receber, ele vai mandar de volta a onda, né, que vai ser recebida pelo sensor. Aí em questão de tiver um degrau, vamos supor, subindo um pouquinho, como seria identificado? Porque eu acho que é um pouco complicado você conseguir fazer um código, ler aquele sinal que vai mandar de volta, sendo que... Lembra que eu falei que quando você coloca, não sei, às vezes passou meio vago, mas quando você coloca o óculos e liga ele, naquele momento ele calcula a sua altura daqui para lá. Então você tem que obrigatoriamente esperar ele fazer a calibragem dele, ele terminou a calibragem e você está livre. A partir desse momento, ele sabe o padrão daqui para o chão, que é o nível 0. Então tudo que tiver mais ou menos, ele vai te alertar. Viu? Eu pensei nisso. Então aqui, ó, o que eu fiz aqui? A gente tem todos os pinos sendo definidos. Eu estou usando os pinos 3, 12, 13, os outros usam outras coisas. Ele calcula a altura padrão, inicia ela, né, como o valor 0. A distância máxima 120, a distância mínima 60. O que é a distância máxima? É porque como esse sensor funciona até em torno de 4 metros, 4 metros e pouquinho ele funciona, eu não defini 4 metros, eu queria um uso indoor. Então para mim conseguir fazer um teste dentro de um ambiente menor, eu utilizei uma distância um pouco menor. Então ele pega e faz o cálculo aqui, da duração e a distância de cada sensor. Declara eles, né, como um valor. Aí ele faz o setup. O que ele faz no setup? O serial begin aqui não precisaria, tá? Mas era só para mim poder ler as informações da saída do serial. Ele pega todos os 3 sensores, ativam, na verdade ele pega o sensor número 1, que é o central, ativa ele. Aí durante 10 segundos, que seriam 10 milissegundos, ele faz o processo de calcular daqui para baixo todos os valores e armazena ele dentro da altura padrão. Então a altura padrão é igual a distância número 3. Distância número 3 é o sensor 3. Por que você chama de sensor 3? Porque no meu protótipo versão 0001, que é antes da versão 01, eu só tinha um sensor de um lado. Aí eu fiz ele funcionar, depois eu coloquei o outro sensor do outro lado, fiz ele funcionar. Então eu já dei os nomes do sensor 1 e sensor 2, e o 3 eu deixei com o sensor central. Então ele armazena a altura padrão igual a distância 3. Aqui ele começa o processo todo de calcular todos os valores o tempo todo. Então ele entra no loop, né? E o loop não para mais, ele fica o tempo todo calculando todas essas variáveis diferentes para poder dar os exatas distâncias e poder alertar no momento certo ou não. Poderia explicar com mais detalhes no futuro, mas nosso tempo é extremamente curto, vocês sabem. Você daqui a pouco vai me mostrar a plaquinha aqui que eu mesmo imprimi de 10 minutos. Porque além de eu ajudar no evento, dar palestra, eu também sou coordenador de GT de infraestrutura. Então eu também ajudei em outras coisas, também imprimi etiqueta, também fiz um monte de coisa. Então assim, eu ajudo na comunidade como se fosse alguém igual todo mundo pode ser. Então eu peço essa ajuda também para ajudar no projeto, porque eu não quero algo para mim, algo exclusivo. Eu quero que as pessoas tenham acesso a isso e possam ganhar, digamos assim, mais qualidade de vida, né? Então ele calculou tudo aqui, existem uns ifs aqui comentados, tá? Porque são algumas coisas que eu não removi mesmo. Aí ele faz, ó, o cálculo da distância 1, 2 e 3. Aí se a 1 der algum match, aí ele faz a saída de som, gerando um tipo de som diferente, em hertz, tá? Aqui também é a mesma coisa. Aí eu mudo a potência dele no sensor 3. Que é no sensor 3, eu já pego e faço a saída em voltagem, porque o motor de vibra, né, de celular, ele trabalha de forma elétrica, então eu ligo e desligo ele. E aí eu tenho um cálculo aqui, ó, se a minha distância, né, minha distância 3 é a minha variável de regulagem de altura padrão.
aliás, perdão, a minha distância 3 é a minha distância agora, atual, tempo real. For menor que a altura padrão, menos 5, por exemplo, ele vai dar um alerta. E se ela for embaixo ali, a distância 3 maior que a altura padrão mais 5, ele também dá um alerta. Esse código, inclusive, eu nem subi ele ainda para o óculos ainda, eu ainda tenho que fazer uns testes. Mas esse processo do óculos é o que ajuda a calcular essas distâncias. Pô, Leonardo, mas você fez aí quantas linhas? Sei lá, 167 linhas. Se eu for reduzir isso aí e fazer funções para poder ficar uma coisa mais organizada, talvez reduza para 100 linhas de código. Então é muito pouca coisa para algo tão importante, eu vejo, na vida das pessoas, entendeu? E lógico, tem a parte, né, que a menina da arquitetura aqui, com AutoCAD, a menina do design ali, também vai fazer essa treta toda ali, vai ficar bonito, né? Você viu, né? Porque você também, você. Vou mostrar para vocês agora o óculos, tá? Quem quiser pegar, pode pegar. Ó, esse aqui é o óculos. Olha que lindo que ele é. Tá vendo o que eu preciso de vocês? O que nós temos aqui? Nós temos justamente a parte de áudio, dos dois lados. Aqui é um cabinho um pouco maior mesmo, que eu fiz maior, de energia. Porque eu tenho aqui 2 módulos de bateria. Esse módulo de bateria, ele sai, tá? Então eu posso tirar ele, carregar ele, tudo mais, etc. Tá vendo? Um módulozinho de bateria aqui. Tem como reduzir mais essa bateria, mas eu utilizei o que eu tinha na mão. São baterias recarregáveis. O óculos em si, ele tem os sensores ultrassônicos aqui nas laterais, na parte da frente. O motor de vibração fica aqui na parte da frente também. O áudio, ele fica exatamente aqui nas suas laterais. Então, se eu coloco ele, por exemplo, aqui, nessa mesa, coloco ele nessa mesa e eu ligo ele, olha o que acontece. Ele está vibrando, vocês nem estão percebendo, está fazendo barulho, está vendo que eu botei ele para vibrar de uma forma mais suave. E ele parou de vibrar. Automaticamente ele também não tem bip. Ainda, né? Porque se eu crio os obstáculos para ele continua. Por exemplo, agora ele está vibrando na minha mão. Só que ele está calculando exatamente a distância que ele tinha antes do processo. Se eu tenho um obstáculo, né, tá vendo? Nas distâncias específicas, idem de lado e vibração, ele faz todos os processos de cálculo e exibe o som do jeito que tem que ser de cada um. Quero que ele me chame. Vou colocar para vocês então que eu fico lindo. Eu acho. Eu já me olhei no espelho. Já tirei até um fone. Eu vou regular ele aqui, ó. Porque ele tá, digamos assim, tá errado, né, a configuração dele. Deixa eu achar o botão dele. Eu já dei isso na rua. As pessoas faziam isso, igual vocês. Ó, desliguei ele. Ele está resetando agora, calculando a altura padrão. Isso agora, são 10 segundos. Pronto, acabou. Então agora ele não está vibrando, até que eu encontro um obstáculo na minha frente. Se eu encontro um obstáculo agora, ele está vibrando. Agora, se por exemplo, eu vir aqui para... Ó, tá vendo que ele pegou ali a parede? Então tem a parede. Se fosse do lado esquerdo, o som, ele pega do lado esquerdo. Tem um detalhe, tá, em relação a esse sensor. Esse sensor, pelo que eu percebi, ele tem problemas com alguns tipos de superfícies. Por exemplo, uma superfície texturizada, ele pega muito bem. Uma superfície que não é texturizada, muito lisa, tende a ter o som, acho que é refletido e não volta, entendeu? Por exemplo, aqui, ó, estou andando para frente. Peguei. Já peguei na hora. Entendeu? Agora, se eu viro para cá, ele já parou. Agora ele já está pegando a cadeira de novo. Aqui. Aí eu viro para cá, ele continua vibrando, ele não para. Não para. Agora aqui ele para. Aí eu posso continuar reto. Entendeu? Se eu tivesse um obstáculo, qualquer tipo de interferência, até mais próximo assim, vamos supor de 1,20 m, por exemplo, até essa distância aqui assim,
ele pegaria completamente normal, entendeu? Então você imagina isso numa pessoa que não tem nenhum tipo de visão, que não enxerga nada. Esse tipo de obstáculo que ela tem tende a ser, digamos, praticamente zero, ela não vai ficar esbarrando em lugar nenhum. Mas fala assim, pô Leonardo, então vamos fazer um teste, fecha os olhos aí e tal e tudo mais. Eu posso fechar os olhos se quiser. A gente fecha os olhos, né, dos meus olhos aqui, entendeu? Vou colocar uma máscara também de mim. Alguém quer experimentar? Você quer experimentar? Pode? Ela está fazendo isso porque está pegando aqui direto na minha frente, entendeu? Tá. Tá cá. Ficou ótimo. Peraí, agora você vai virar aqui assim, porque não tem nenhum obstáculo. Vou fechar o olho. Eu vou resetar ele para você. Aí ele vai fazer, durante 10 segundos ele vai virar. Deixa eu sair da frente. Você fica parado. Lógico que ele pode calcular 2, 3 segundos, essa altura padrão. Pode, mas eu deixei mais para poder ter uma exatidão melhor. A hora que parar, você avisa. Parou? Então vem andando para frente. Os caras vibrando de novo. É porque eu tô de olho fechado pra fazer. Sentiu o som do lado de qual lado? Ele tá só vibrando, tá? Não, mas e o som? É porque você está com a mesa na sua frente. Ah, tem um barulhinho. É porque eu estou aqui desse lado. Aqui. Esse barulho mais alto quer dizer que ele está mais próximo, menos de 60 centímetros de um obstáculo, entendeu? Mas se tiver mais longe, ele faz um barulho Menor. Ah, É mais Faz discreto. barulhinho bem. Então, poderia essa colocar densidade é bacana. uma densidade cada vez menor. Por exemplo, menos de 60, um mais alerta, maior, menor, até ser quase perceptível. Quando ele entrar aqui no carro, Ele não tá parando agora de. Então vamos regular de novo. Peraí. Fica paradinho, vai dar certo. Eu acho. Reza a lenda que dá certo. Vai parar sem luz. Isso, agora. Dá pra andar sem ajuda. Viu? Mas consegue andar. Podia botar no corredor, né? Pra andar. Pessoal, eles iam fazer isso que vocês fizeram aí comigo. Eu tava no meio da rua, lá na tamandarela, andando desse jeito. Eu ia passando assim, eu abri um olhinho de vez em quando. Quando esses testes que você está funcionando, você já parou para pensar? Por exemplo, você comentou hoje que conseguiu o sensor que fosse mais sensível, né? Isso, exatamente. Mais sensível, que ele conseguiria até 6 metros. É porque assim, deixa eu te explicar justamente sobre o sensor. Até para você continuar, às vezes sem querer responde e não querendo te cortar. É porque esse aqui, ele tem uma margem de erro muito grande. Esse outro, ele possui um ângulo mais exato e a qualidade do som da reflexão é maior. Não, é só porque, por exemplo, é realmente questão do código de delimitação de distância que ele vai começar a aplicar, na verdade. Porque o sensor que ele consegue oferecer a 6 metros, a 6 metros a pessoa não tem razão para ficar lá parada. No centro, por exemplo, no centro, meio-dia, descendo a Paranaíba, por exemplo. Certo. Você vai ter sinais o tempo todo. Porque Isso. tem pessoas passando Concordo. ao seu redor, tem coisas acontecendo. E lá na Praça Cívica também, é só Terrível. esse responde às duas perguntas ao mesmo tempo. Exatamente. Lá é terrível para andar enxergando. Eu imagino sem enxergar. Mas enfim, tem muito problema com aquele calçamento lá, que é um negócio assim, delícia, né? Que você tá andando entre os pontos e tem um buraco, verdadeiras crateras, assim, cheio de pedrinha no meio. Então, esses sensores, eles conseguem detectar e te avisar desse... Porque isso não é um desnível, né?
isso acaba sendo mais... Mas é uma variação. É uma variação e é um negócio de risco, porque você corre o risco de tropeçar nas pedrinhas e escorregar. Já aconteceu comigo. E com pessoas que enxergam acontece, né? Às vezes a gente tem isso. Lembra que eu citei que a ideia do protótipo tem a versão interna e a versão externa, né? Para o ambiente fechado e para o ambiente aberto. A ambiente aberto, ela tende a pegar os obstáculos mais distantes. Nesse caso de tumulto, a pessoa através do botão poderia colocar como se estivesse num ambiente um pouco mais conturbado. Então esse tipo de pessoas e trânsito e tudo mais, ele diminuiria um pouco da sensibilidade, então seria meio que um ajuste. Isso tudo são setups que tem que ser feito pela pessoa. Eu quero um setup de, sei lá, setup no centro da cidade, tumulto. Aí eu aperto o setup onde eu vou conseguir me guiar, vou ter os obstáculos, mas num nível sensorial menor, um pouco reduzido. Quando eu estou no nível, um ambiente mais aberto, estou andando na calçada, indo de um lugar para o outro e não tem tantas pessoas passando, eu ativo o modo X, né? Eu falo interno, mas a gente teria os modos 1, 2, 3 de sensibilidade, né? Modo 1, menos sensível, modo 3, mais sensível, por exemplo. E aí, esses tudo são números que a gente setaria nessa configuração. Em relação aos desníveis, nós que enxergamos, temos esse problema. Imagina uma pessoa que não enxerga nada auxilia ela e ela ainda está só com uma bengalinha na mão. Você entendeu que o problema é muito maior? A ideia é tentar eliminar a bengala da pessoa, no mínimo, para ambientes internos. No mínimo, ela poder ir no shopping, poder ir no supermercado, não ter tanta dificuldade, talvez, para realizar algumas tarefas diárias comuns. Agora, lógico que a gente não vai ter 100% de eliminação, mas se a gente conseguir dar uma qualidade de vida para ela dentro da própria casa dela, dentro do próprio condomínio, dentro de um supermercado que é um ambiente fechado, ela não precisar estar ali, né, digamos, apalpando o chão com a varinha a todo momento, ela vai conseguir ter uma qualidade de vida maior, a gente vai dar um up. E essa versão, completamente, digamos, bizarra, porque ela ainda é um pouco feia, ela tende a ser miniaturizada. Então a pessoa, ela vai estar com óculos naturalmente. Ela vai ligar ou desligar em determinados momentos. E não vai ser algo que, digamos, vai ser 100% da vida dela, mas vai ser um plus na vida dela para conseguir ter algumas ações. A mesma coisa, se eu estiver aqui agora conversando com ele, e eu estou aqui conversando com meu amigo, eu não preciso estar com meu óculos ligado, meu óculos está no modo off. E eu estou conversando com você, porque eu não quero que ele fique pitando, me alertando que você está na minha frente, eu sei que você está na minha frente. Então algumas coisas é questão de justamente, né, idealizar isso, ter esse raciocínio, transformar isso em ideias do projeto e se acontecer isso, se acontecer aquilo, a gente conseguir criar um material de ideias e números que vão facilitar esse processo para a gente. Essa é justamente o conceito. Por isso que eu sozinho não consigo fazer alguma coisa extraordinária, mas nós juntos talvez conseguimos fazer uma coisa extraordinária. É esse o conceito. Existem sensores de scanner também, é uma tecnologia um pouco mais avançada, recente agora, está sendo usado, consegue escanear o local onde está o dispositivo. Ele vai escanear, vai saber tudo que tem ali e consegue tirar medidas de tudo. E no caso dessa tecnologia que eu vi, seria para projetar. Ela consegue projetar aquilo, calcular e deixar tudo interativo. Ela vai ter um projetor que vai ficar. Isso poderia ser usado, claro, no futuro, porque essa tecnologia também não é tão disponível. Mas é uma evolução, quem sabe a versão 5. Né? Quem sabe a gente utiliza geralmente. Pode continuar. Não, pode. A gente utiliza geralmente, sempre, o conceito de, seria legal se utilizasse aquilo, que existe e tudo mais. Então, às vezes aquela tecnologia está um pouco distante da nossa mão. A minha ideia foi pegar o que eu consigo comprar hoje pela internet e chegar em 2 dias. Eu consegui. Algumas coisas eu comprei com ele. Foi a bateria, assim mesmo. Então, esse tipo de material é algo que a gente consegue, por exemplo, com o nano e todos os sensores e tudo isso, a gente consegue talvez montar um óculos para uma pessoa do deficiente visual por menos de R$150, que seria o valor dela comprar um óculos de 80 para poder usar o preto normal. Então, por que não gastar 150 e ter itens a mais?
Porque questão do, como ela falou, igual você vai sair num local que tem muitas pessoas em movimento ali. Se conseguir identificar que se está em movimento, aí já é uma pessoa ou é um animal, conseguir meio que calcular a altura. Com esse scanner poderia acontecer também com mais precisão. Então, se você coloca que está no ambiente fechado e que está muito movimento, tem uma outra reação ao óculos, entendeu? Então, existe tudo. Aproveitando o seu raciocínio, existe, salvo engano, em Perl, uma biblioteca chamada CV, que é de captura e vídeo, se eu não me engano, a biblioteca CV, que ela identifica rostos de pessoas. No Arduino não seria possível implementar ela, mas se fosse uma versão, talvez, do Raspberry Pi miniaturizado, que é nada mais ou menos um mini computador, ele poderia ter, além desses sensores padrões, porque é trivial utilizar, é possível, ter uma câmera integrada que pudesse identificar rostos de pessoas, entendeu? É possível. Aí a pergunta vem, a identificação do rosto das pessoas seria para quê? Para mim identificar uma pessoa na minha frente, ou para mim, por exemplo, conseguir saber aonde a pessoa exatamente está. Se ela está vindo, se ela não está vindo, ou se ela tem movimento, né? Então tudo isso são raciocínios que a gente tem que ter. Tem aquela tecnologia também de provador virtual, tipo você vai numa loja, você fica na frente da câmera, faz o scanner do seu corpo e ela consegue adequar a roupa exatamente ao seu corpo, entendeu? E isso também poderia ser usado. Então, existem inúmeras possibilidades. São possibilidades. Aí imagina só, se eu pensei que a versão 2.0 conseguia algo mais interativo online, né? Imagina nas versões 3, nas versões 4, nas versões 5, né? Isso aí vai caber mais o pessoal o design, né? Projetar alguma coisa bonita. Não estou te querendo te forçar. Então a ideia é essa, esse é o projeto, essa ideia eu não somente criei ele em relação ao software, a tudo, como viabilizei algo em hardware completamente palpável, né? E eu queria agradecer, porque o meu tempo acabou, né? 6 minutos? Não tem. I'm sorry.